Mas assistam lá, assistam que é legal pra Vou caramba. assistir. São 8 episódios, é rapidinho, na Netflix. Tá. Vai, tem aqui as perguntas dos caras. É melhor eu ler, porque senão os caras vão ficar chateados. Família, é o seguinte, ó, se tu quiser mandar uma pergunta pra gente, o Vitão vai escolher, tá pegando ali uns de vintão e a gente lê aqui na hora que chega, ou um pouquinho atrasado, e aí conversa sobre. Sergião, manda um abraço, sou seu fã. Minha pergunta é sobre a dimensão espaço-tempo. Diferente das outras 3 que temos por natureza, ela não é imaginária. Então, de que é feita essa dimensão e quem criou ou como foi formada? Porra, quem criou aí, João Paulo? Papai do céu, né? Deus. Não, quem criou foi o Einstein, na verdade. Salve, João Paulo, valeu. Então, tu entendeu aqui? Mais ou menos. Então vamos lá, né? As 3 não é que elas são imagináveis, não, cara. Por exemplo, essa lata aqui, ó, eu consigo ver altura, largura e volume dela. Pois é, como é que isso é imaginário? Então não é imaginário. Nós somos seres tridimensionais. A gente consegue perceber altura, largura e volume, né? Então altura, largura e comprimento. Uhum. Isso a gente consegue perceber. A gente não consegue perceber o tempo. Não tem como. Me dá 10 segundos aí. Não tem. Não tem como. Bom, A não ser naquele filme lá, que eu falo sempre que eu esqueço o nome. É um filme que tem o Justin Timberlake? Esse, que o cara chega e fala aqui, ó, tô pagando com o tempo. Que isso aí é um negócio sensacional, cara. Se você pensar, é um negócio assim... Nesse filme, a humanidade, ela... o seu corpo trava nos 23 anos, alguma coisa, 24 anos, alguma coisa assim, e você começa a ter você tem um tempo, e esse tempo é sua moeda para tudo. Então você paga comida com tempo, quando você trabalha, você ganha tempo e tudo mais. O seu corpo se mantém, o seu corpo a princípio é imortal, a menos que acabe seu tempo. Isso. Né? E aí começa toda uma treta para conseguir o tempo. Esse filme ele tem uma premissa muito legal, que é um jeito da gente medir o tempo. Então a gente consegue pegar. Pô, me dá 10 segundos aí da sua vida. Você vem aqui, toma 10 segundos, entendeu? Porque se eu te pedir, me dá 10 litros d'água, você me dá 10 litros d'água. Mas 10 segundos você não consegue me dar. Não. Então, Sim. essa que seria a 4ª dimensão, nós já não conseguimos perceber ela. Nós já não conseguimos perceber. Entendeu? Já é um negócio que já está fora da nossa percepção. Será que o tempo... uma vez eu estava vendo um vídeo também, falando que o tempo ele pode ser uma ilusão nossa, que a gente não consegue... que isso é uma parada que o tempo só é relevante pra gente. Sabe qual é? Então vamos lá, tem várias explicações para o tempo, cara. Primeiro nós não estamos falando desse tempo aqui não, tá? A hora e tal, porque isso aqui é uma convenção da humanidade. Aliás, o calendário é todo zoado, é todo errado, é tudo errado. Não estamos falando disso não. Então vamos lá, tem algumas explicações para o tempo. A explicação física para o tempo é que é o aumento, existe uma seta do tempo que indica o aumento de entropia. O que quer dizer isso? Se eu pegar essa caneca aqui e jogar ela no chão e ela quebrar, não tem o que eu faça que eu volte ela para cá, ela inteira. Então o tempo só anda nesse sentido aqui. Aumentou a entropia, aumentou a desordem das coisas. Isso é a interpretação física para o tempo. Entendeu? Tá. O que a gente tem, na verdade, que a gente percebe a passagem do tempo. A gente fica mais velho e tal, não sei o quê. Mas aí, olha como que o tempo é uma coisa abstrata. Muita gente fala assim, caramba, cara, tô aqui nessa aula aqui, ó. Você que assiste a aula aí. Pô, olhei pro relógio, caramba, parece que passou 2 horas, passou 2 minutos só. Todo mundo já teve essa sensação, não já? Já. Em tudo na vida. Igual lá, quanto tempo você demorou? Eu acompanhei, você indo pra praia lá. 12 horas pra ir pra praia. Demorou 12 horas pra eu chegar lá. Então, é isso aí, é o tempo, entendeu? Você sentiu. Depois 14 pra eu voltar. 14 pra voltar? Caiu o óleo na serra. E aí fudeu tudo. Aí embucetou pra Paraty, pra vir por Cunha, e embucetou também pelo outro lado pra dar a volta. Caramba. Muito bem. Com base nisso, da onde que vem o tal do espaço-tempo? Tá? O tempo, o Einstein, tudo isso aí, quem mexeu com isso aí foi o Albert Einstein, tá, cara? O Einstein, ele chegou à conclusão, sem fazer experimento nenhum, sem nada, ele fazia tudo experimento mental. Ele chegou à conclusão que o tempo, ele só existe junto com o espaço. Então, eu viajo daqui para Marte, eu estou viajando no que ele chamou de um tecido, entre muitas aspas, tecido do espaço-tempo, que ele não é tridimensional. Ele tem as 3 dimensões, mas ele tem o tempo. Então ele seria um negócio quadridimensional. Tá. É muito difícil, pessoal, da gente representar isso. É praticamente impossível. Só com simulação em computador,
Mesmo assim, é um negócio muito estranho. Imagine, tá, aí na sua cabeça, que você pega uma bolinha de gude, pega uma tigela com gelatina e coloca a bolinha ali. Essa gelatina, você começar a mexer ela assim, ela vai ficar mexendo, né? Isso aí talvez seja a representação mais próxima que a gente tem desse espaço quadridimensional que a gente fala. Mas não é bem assim. Tá. Como que a gente faz para representar isso de maneira legal? A gente transforma o universo numa cama elástica. Tá. Beleza? Numa cama elástica. Então, é uma analogia, tá? A analogia ela tem sempre problemas. Então, a gente transformou o universo numa cama elástica. Isso aqui, a cama, é o tecido do espaço-tempo. E aí acontece um negócio muito legal. Se você fizer umas marquinhas, uma malha assim, ó, em cima do negócio, em cima da cama elástica, e eu pegar uma bolinha de gude, ela vai deformar pouco isso aqui. Tá. Se eu pegar uma bola de sinuca, ela vai deformar um pouquinho mais. Se eu pegar uma bola de boliche, ela vai deformar pra caramba. E aí é que você vai ter a percepção do que o Einstein quer dizer. Tá minhas linhas ali. As linhas estão todas do mesmo tamanho. Na hora que eu faço assim, a linha estica. Deforma o espaço-tempo. A ponto de deformar tanto o espaço, porque deformou, criou uma curva, como do tempo. Esticou o tempo, cara. Isso a gente chama de dilatação temporal. Isso aí foi o Einstein que bolou isso aí. Da cabeça dele, cara. E a gente hoje sabe que é assim que funciona. Sabe que é assim, é o que acontece perto de buraco negro. E por aí vai, entendeu? Então, o que o buraco negro faz? Ele deforma esse tecido tanto a ponto do tempo ali demorar para passar. Então eu ia de uma linha para outra em 1 segundo, de uma para outra em 1 segundo. De repente essa linha esticou. Mas eu não fui lá e desenhei a linha, não. Ela esticou por causa da deformação, entendeu? E quando ela esticou, em vez de eu demorar 1 segundo, eu demoro, sei lá, bem menos, entendeu? O tempo demora mais para passar. Então, é isso aí que ele está falando. O espaço-tempo é essa coisa que o Einstein criou, de que o universo, o tempo e o espaço são coisas interdependentes. Não tem como eu ter o tempo sem ter o espaço, não tem como ter o espaço sem ter o tempo. Essas coisas têm que estar conectadas. E é a partir daí que a gente tira um monte de conclusões que a gente usa hoje em tudo, entendeu? Então isso aí é... Tu falou rapidinho de buraco negro aí, e eu lembrei de uma daquelas coisas que, sabe, aqueles vídeos que os caras ficam pensando no que aconteceria e tudo mais. Os caras o que a gente não consegue, tem o buraco negro, ele não deixa a gente ver a singularidade. Não deixa ver nada que está além do nada horizonte que está além do horizonte de evento. Isso. Né? E nesse vídeo que eu vi, o cara fala da rotação do buraco negro e que essa rotação ela tem um limite, ela não pode passar desse limite porque isso quebraria, tipo, não é físico, tipo, não é possível pela física. Sim. Né? Que deixaria exposto a singularidade, né? E aí, a ideia, tipo, quando os caras param pra pensar o que seria ver a singularidade, ele fala, cara, não dá pra gente imaginar porque aquilo ali é o espaço-tempo quebrado. É isso aí. É onde as leis... exatamente por quê? Porque esse tecido ele foi tão deformado que é como se tivesse criado um rasgo no espaço-tempo. Entendeu? Isso que seria a singularidade. É esse ponto onde rasgou. Rasgou o espaço-tempo, as leis da física, como a gente conhece aqui, elas param de funcionar. Entendeu? Então, isso que a gente diz que é a singularidade. Será que é assim? Não sabemos. Não Nunca sabemos, vamos saber a gente pode também. só viajar, né? Exatamente. Por isso, Interestelar, assista aí, vai anotando aí tudo que vocês assistirem. Esse é animal, esse daí. O Christopher Nolan, ele dá uma interpretação para isso, que é o Tesseract, que dizem que se você estiver na singularidade, você vai ter acesso a todas as suas realidades. Por isso que quando o Cooper tá lá dentro, ele consegue ver o Cooper lá no quarto da filha dele, comunicar com ela e tal, entendeu? Então é legal pra caramba, assista o Interestelar. Vai anotando aí, galera, tem muito filme legal pra assistir nessa área aí. O Vini mandou aqui, ó. Sergião, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Bora. Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o quê? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre... A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele tá falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamado siderita.
essa rocha siderita ela é muito importante, por quê? Porque aqui na Terra, essa rocha aí, ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Ó. Aham. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gera esse cristal aqui. E qual que aconteceu? Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer para o meu laboratório Aham. aqui e observar ele aqui. Aí eu vou falar, aqui, ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Entendi. Aham. Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo. Entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar. E aí eu Isso vou é- saber Aham. se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então, o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio e trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então. Mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá. Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, E ele tá aqui, me largou, busca. largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta para ir para lá quase? Ele. A China. É, pensei que fosse. Entendi. Não, o Elon Musk ele não tá ligando para isso aí, não. A China. A China vai fazer uma amostra de 11 pegar Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí A a Chi- NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina. Eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei com o pessoal, é o seguinte: imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara, porque tá lá em Marte. É. Vai fazer o quê? É bom, tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? É, ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi. Ó, Mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos, porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então, tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca. Nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer para cá. Por isso que é importante lá buscar essas amostras, entendeu? entendi. O Sigsons mandou aqui, ó. Fala, Sergião, tudo bem? Bom. Um buraco negro no futuro pode ser utilizado como ferramenta de matriz energética? Ou até mesmo para captar informação do início ou futuro do universo? Abraço, Sergião. Abraço, Igor. Grande fã dos senhores. Valeu, cara. Valeu. Que viagem é essa daqui, hein? Não é viagem não, cara. Ó, lembra da esfera de Dyson? Aham. Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3. Já Aí estamos eu- naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? Uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um disco de acreção. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega, ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como Não. é que é? Ver futuro Não, e tudo isso é mais. uma coisa. É, isso é uma coisa, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, cara, não, cara. O buraco negro não tem uma questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no filme lá no Interestelar. Ele Aham. pode ser um atalho para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto no universo, entendeu? Agora, ver o futuro do universo assim através de um buraco negro não seria essa. Uma viagem, né? É, viajar no tempo já é uma puta viagem também, né?
Tipo, viajar no tempo. uma ideia meio... Teoricamente é possível. Pro passado. Teoricamente para os dois, na verdade. Teoricamente. Agora, o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria... Porque tem um negócio importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Uhum. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais. Então... Isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Ou é fazer um equipamento, ou é fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina, entendeu? voltar no tempo... É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba, né? O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Que ele, nesse negócio de viajar para o futuro e tal, é possível, teoricamente. Ele marcou uma festa com os viajantes do tempo e publicou num jornal na Inglaterra. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele estava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum viajante do tempo. Viajando no tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Não quero lá ver o Stephen Hawking, não, cara. Deixa quieto. Pois é. O que mais? O La Mendonça mandou aqui, ó. Se um sinal a rádio foi enviado há 30 mil anos atrás, quando ainda não tínhamos descoberto o sinal de rádio, seria possível detectar um sinal que já passou pela Terra? Ou está distante agora? Ou somente os próximos sinais? Pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo chamado FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. Uhum. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem e a gente está pegando hoje. Entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. O sinal foi embora. Entendeu? Então, tem um monte de dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente está falando de tempo... Para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque, da nossa perspectiva... Não, é 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. É um negócio absurdo. Para nossa perspectiva, é Claro. um tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente está num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto para receber isso aí. A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Quem descobriu isso aí foi um cara lá da década de 60 também chamado Frank Drake. Ele escreveu a famosa equação de Drake. A equação de Drake tem vários fatores. Um dos fatores é justamente a janela temporal. Quando que eu vou comunicar com uma civilização? A civilização tem que existir. Se alguém mandou uma mensagem aqui para a Terra há 70 milhões de anos atrás, quem viu a mensagem foi os dinossauros. E aí? É literalmente um tiro no escuro para aí que a gente que solta e vê o que acontece. E assim, a chance de não acontecer nada é de quase de 100%. Por isso que quando você pega, igual você começou falando, né? Que o universo é grande, então seria possível encontrar. É isso que eu acho que não tem vida inteligente não, tá? Mas é só uma crendice minha. Mas mesmo que tenha, foda-se, a gente não... Cara, né? Foda-se. Isso aí. Quanto tempo leva pra gente chegar do outro lado da Via Láctea? Cara, do outro lado, a Via Láctea já tem lá uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, 100 mil anos-luz de 100 diâmetro. mil anos. 100 mil anos. Meu irmão, só pra gente... e a gente vive 100 anos. E a gente vive 100. Então, só pra gente... Uma missão como essa, daí a gente vai precisar de alguma outra coisa que a gente supõe que existe, tipo um buraco de minhoca. Exatamente. Né? Então, e qual é a energia que a gente precisaria pra conseguir criar um buraco de minhoca? Então, meu irmão, na moral... Não tem, né? Então, é o que eu falo. Mas o que acontece? Se a gente começa a ir por eliminar... Então, vamos lá. Obviamente, né, pessoal? Aquele disclaimer. Com base no que a gente conhece.
Para ter essa vida aqui, parecida com essa, o que a gente precisa ter? Uma estrela parecida com o Sol. Um planeta que seja rochoso. Esse planeta tem que ter uma atmosfera com esses gases que nós temos aqui, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal. Tem que ter vulcão. Tem que ter placa tectônica, porque se não tivesse isso também não teria vida. Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua do sistema solar proporcional ao planeta. Teria que ter uma lua grandona. Teria que ter um planeta grande igual o Júpiter para proteger a gente. Teria que ter vários planetas para que tudo isso ficasse no equilíbrio. Teria que ter... O que mais? Vamos lá. Tem coisa que a gente nem sabe, cara. Teria que ter. Entendeu? Suponho que sim. Teria que ter água na superfície. E aí vai. Então, quando você... E teria que ter um tempo e não poderia ter tido nenhum grande acidente durante nenhum salto evolutivo da vida. Então, por exemplo, a vida começou lá unicelular. Quando ela passa para pluricelular, se nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a vida vai continuar unicelular para sempre. Entendeu? Quando ela passou para uma vida mais complexa, foi um outro salto, pode ter acontecido uma outra coisa aqui. O que pode ter acontecido? Sei lá, uma explosão de supernova próximo que varreu a atmosfera, ou um impacto de um grande asteroide. Por exemplo, a gente já criou, os cientistas, eles acham que Marte teve vida há 3 bilhões de anos atrás, mas não teve depois. Por quê? Aconteceu alguma coisa com Marte, que a gente não sabe ainda o que é, está sendo estudado, que aquilo ali fez com que a vida não pudesse mais existir. Principalmente porque... Elimina a possibilidade de vida. Exatamente. Então, pega Marte como exemplo. Marte teve uma vida bacteriana, vamos supor, depois ela evoluiu um pouquinho, de repente, pum, aconteceu alguma coisa que cortou a vida ali. E fim de papo. Entendeu? Então, será que isso não pode ter acontecido no universo? Pode ter acontecido muito. E aí a gente entra na famosa teoria do grande filtro. Entendeu? Será que existe um grande filtro para nós, que somos ditos inteligentes? E aí a questão é, será que nós somos os únicos que passamos por esse grande filtro? Nunca encontramos ruína de ninguém. Então, aí a gente não consegue ver ninguém porque ninguém passou. Ficou todo mundo preso lá para trás. Ou será que pior? Todo mundo já passou e a gente ainda não. Isso é ruim também. Hã? Isso é ruim também. É ruim pra caramba. O grande fio tá na nossa frente. A gente não sabe aonde nem como que ele é. Mas todo mundo já passou. Então não adianta a gente procurar em lugar nenhum que nós não vamos encontrar ninguém. Tá? Todo mundo já foi. Existe na nossa frente um paredão aqui. E esse paredão nós vamos ter que passar por ele. Algum momento, em algum salto desse. Talvez para se transformar numa civilização do tipo 1. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, energia não é um grande problema do planeta? Sim. Quantas guerras já teve por energia? Quantas guerras já teve por petróleo? Será que não pode ter uma grande guerra e destruir a civilização? E aí? Então, tudo isso, nessas análises aí, hoje já são levadas em consideração. Esse grande filtro, portanto, ele pode ser natural ou causado por nós. Exatamente. A gente chama de autodestruição. A autodestruição hoje é levada em conta em tudo isso. Então, pode ter um monte de civilização, pode ter tido um monte de civilização no universo que se autodestruiu. E aí a gente não consegue. Nunca vai ter contato com ela. Sim. E, bom, a gente pra ter contato com ela já ia ser uma puta dificuldade também, né? Porque a gente ia ter que acertar a janela de tempo. Tudo isso. Tudo mais. Então, essa que é a grande dificuldade quando a gente lida com... Estamos falando de vida inteligente, tá? Vida inteligente vou dizer assim, uma vertente nessa história de vida no universo. Porque tem gente que é mais humilde. Entendi, que vai pra qualquer vida, né? Qualquer vida. Um gásinho na atmosfera já tá valendo, cara. Entendeu? Uma siderita, por exemplo, já tá valendo. Entendeu? Mas tem gente que não. Mas isso não é tão legal assim. Não é, né? Pelo legal amor é os homenzinhos mesmo. Pô, é. Pô, mas aí quando tu fala desse monte de coisa que precisa ter pra gente estar aqui hoje, cara, puta, eu sei que é muito doido. Pode falar, que eu sei que você vai falar. Vai falar aí. Pô, cara, é muito doido, é muito arrumadinho pra não ser Deus, cara. Aí é que é muito arrumadinho pra não ser Deus, porque assim, é a lua do tamanho certo, é a temperatura certa, é a distância certa do sol, é tudo. Então assim, quando eu escuto isso, eu fico mais crente. Todo mundo fala isso. Fala, Sérgio, quando você fala isso, cara, você
O melhor pastor que tem é tu. É o melhor pastor que tem, você não pode ser teu. Mas aí entra o meu ponto, cara. Para mim, Sérgio Sacani, nós somos um mero acaso, cara. É que nós é possível somos fruto também. do acaso, entendeu? Então aconteceu tudo isso, porque aconteceu, cara. Aconteceu aqui nesse canto. E outra coisa também, cara, o universo não tá nem aí pra isso, entendeu? Ele não tá nem aí se teve vida, se não teve. Pro universo, cara, ele tá pouco se lixando pra isso. Quem se importa com isso é a gente, entendeu? O universo não importa. Então, assim, mas você tem razão. Todo mundo fala a mesma coisa pra mim, entendeu? Mas, de qualquer forma... E tem razão em falar também, tá certo. Porque eu não posso negar que é assim que acontece, cara. Entendeu? Seria desonesto. Só porque eu sou ateu, é aí que é o lance, entendeu? Seria desonesto da minha parte. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas seria desonesto se eu não contasse o que é isso aí. E quando você olha tudo isso, você fala, cara, não é possível que não foi uma entidade, um ser e tal, que pegou e colocou todas essas variáveis bonitinhas aqui para a vida acontecer. Mas também tem o nosso cérebro procurando padrão o tempo inteiro e a gente vai... Exatamente. Botar... Mas é que é muito doido, assim, vai. Para um ser limitado que nem eu, entender tudo isso aí, como as coisas precisam estar exatamente no lugar que estão para que a gente possa estar aqui agora falando no microfone e a galera ouvindo, Puta, é Deus, mano. Não, mas é isso mesmo, cara. Aí o pessoal fala, pô, você fala isso, você vai contra o que você acredita. Fala, cara, mas tudo bem, eu ir contra, mas eu não vou ser desonesto com vocês. Eu podia chegar aqui e falar assim, não, cara, a vida você deve estar cheio aí e tal, entendeu? E aí, é Deus? Aí, por isso que é o que eu falo. Se um dia a gente encontrar vida, e pra mim qualquer tipo de vida, tá? Fora da Terra, isso vai gerar um caos. Vai. Um caos em vários setores, principalmente, talvez, no religioso. Eu também acho que se bem que eu já troquei essa ideia, já mandei essa daí pra uns caras religiosos, eles falam assim, não, pô, mas aí rola ali não, mas Deus criou tudo, inclusive isso, que não sei o quê. Pra eles, né? Mas fala com outras religiões pra ver se eles vão aceitar esse papo aí. E imagina o quanto de religião que não vai ser criada. Putz, é verdade. Imagina. A religião do siderismo. Vou criar o siderismo. Por causa da vida lá em Mar da Siderita. Entendeu? Então cada um vai... Cara, imagina o caos que isso não viraria. Aí o pessoal fala, tá vendo? É por isso que não anunciam a vida, porque eles sabem que vai gerar um caos, entendeu? Mas vão anunciar, fica tranquilo, porque não existe ninguém. Imagina que eu e o Igor somos cientistas. Eu descobri a vida ali. Você é cientista, eu não. Mas mas imagina, eu descobri a vida. Eu sei que tem vida. Eu sei que tem a chance de você descobrir. Você acha que eu não vou falar? Vai. É lógico, cara, na hora, entendeu? E ainda mais falando de cientista, que é o bicho que tem o ego mais inflado do universo, mais do que os ETs, vai falar sim. E o lance do universo... Vai. Outra coisa que eu tava vendo nos vídeos é que assim, o universo ele tá se expandindo. E assim, tem coisas que elas estão indo pra longe da gente mais rápido do que a gente conseguiria alcançá-las. Sabe qual é? E assim, de novo, tem coisas que a gente consegue enxergar, mas elas, na prática, já estão fora do nosso alcance. Isso aí. Isso significa que as coisas, algumas coisas... parece que a gente tem coisas que estão perto o suficiente pra a gente conseguir alcançá-las, mas tem essas várias outras coisas que já eram. Tem também... Tem o lance da gente, em algum momento, se fundir com uma outra galáxia, não tem? Tem também. Mas, de qualquer maneira, as coisas elas vão andando, e a gente imaginar que a gente vai estar aqui pra ver isso tudo é uma puta de uma prepotência também, não é? Não, a gente não vai estar. Por exemplo, a Via Láctea deve colidir com Andrômeda daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos. Mas o nosso Sol apaga com quanto tempo? Daqui uns 5 bilhões de anos também. Tudo vai acontecer tudo mais ou menos na mesma época aí. Assim, obviamente nós vamos estar aqui, entendeu? Mas, de novo, é o que eu falei, o universo está pouco se lixando para isso, ele vai acontecer, entendeu? E a gente é poeira de estrela, a gente vai estar aqui de certa forma. Vai estar aqui também, representado. É isso mesmo. E aí o lance que você falou, né? O que acontece? O universo, ele é uma briga, é um cabo de força entre duas coisas. A gravidade e a tal da energia escura. A energia escura. Sabe o que é. Mas é o que a gente supõe que é o que leva o universo a se expandir. Está ajudando a expandir o universo acelerado. Porque a expansão do universo ela já é comprovada há muito tempo. Aí nós descobrimos que além dele se expandir, ele se expande acelerado. Né? Ele vai aumentando a velocidade ainda. Então o que acontece?
Até uma determinada distância, quem manda é a gravidade. Por exemplo, a distância até Andrômeda. Não, a energia escura não tá sendo considerada aí. Ela não tá nem aí. Essa batalha ela perdeu. Então, dentro de aglomerados de galáxias, quem manda é a gravidade. Então, a Via Láctea e a Andrômeda estão no mesmo grupo, né, que a gente chama como se fosse um aglomerado. No outro aglomerado também. Só que entre um aglomerado e outro, aí sim as coisas estão se expandindo. Entendeu?